Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação, referente à unidade 4, capítulo 2. Nós estudaremos o gênero texto instrucional. Pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. Eu listei para vocês as atividades referentes ao capítulo de hoje que estarão presentes na agenda de vocês. Seção Texto e Contexto, questões de número 1 a 7, páginas 49 e 50. RA da página 49, seção Interação, página 50, seção Conexão, páginas 55 e 56 e a produção de texto da página 57. Por gentileza, abra o seu livro na página 47 e preste atenção na imagem de abertura do nosso capítulo de hoje. A seguinte imagem: um peixe saltando de um aquário menor, apertado, desconfortável, para um aquário maior, mais amplo, confortável. Você sabe o significado da expressão peixe fora d'água? Quando uma pessoa diz que está se sentindo um peixe fora d'água, ela quer dizer que está se sentindo desconfortável com relação àquela situação, pouco à vontade, necessitando de orientação, de um direcionamento de como proceder. Muitas vezes na vida nós nos sentimos assim. E você, também já se sentiu assim? Quando isso ocorre, nós precisamos de orientações sobre como proceder diante daquela situação. Vem aí o nosso direcionamento, os nossos textos instrucionais, textos que nos orientam. Página 49, vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Para solucionar nossos problemas ou nos informar sobre como proceder em determinadas situações, existem os textos instrucionais. Você vai ler um exemplo desse tipo de texto. Ele dá orientações para a elaboração de uma prova chamada PAS, Processo de Avaliação Seriada, oferecida pela Universidade Estadual de Maringá. Nesse processo, o estudante realiza uma prova ao final de cada uma das séries do ensino médio. A pontuação acumulada nessas provas pode classificá-lo a uma vaga na universidade. Verifique. Prosseguindo a nossa prova, temos um cabeçalho, como a prova de vocês, que o nome Caderno de Questões, vem dizendo PAS, a Universidade Estadual de Maringá, a sigla, 2017, etapa 1. No cabeçalho nós temos número de ordem, nome do candidato, número de inscrição. Vocês têm algo parecido na prova de vocês. Quais são as informações que são pedidas no cabeçalho? Nome do aluno, fiscal de sala, data, turno. Bem parecido. Instruções para a realização da prova. Nós analisaremos com mais calma, porque eu ampliei a imagem. Aqui embaixo temos o rascunho para anotação das respostas. Ou seja, você anota as suas respostas, o seu gabarito, depois você confere com o gabarito oficial. No caso da prova de vocês, nós temos o cabeçalho, como eu já falei, e também as instruções para a realização da prova, como escrever com letra legível, utilizar caneta de cor azul ou preta, não utilizar corretivo, não cometer rasuras, não utilizar aparelhos eletrônicos como calculadoras, por exemplo. Vamos agora entender melhor como funciona o nosso gênero texto instrucional. Página 49, seção Gênero Textual. O texto instrucional, ou prescritivo, tem a função de ensinar a fazer algo ou a usar algum equipamento ou produto. Nossos famosos manuais de instruções. Ele deve conter instruções sobre procedimentos ou normas adequadas a determinado contexto. Receita de comida. Na receita de comida nós temos o título, os ingredientes, modo de preparo. Eu posso ter informações sobre o rendimento, o tempo de preparo, coisas desse tipo. O uso e dosagens de um medicamento são as famosas bulas de medicamentos.
Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, a bula de um colírio, ensinando como colocar no olho. Uso de um aparelho eletrônico, por exemplo, uma máquina de lavar roupas. Regras de um jogo, número de participantes, rodadas, número de peças, coisas assim, etc. Também pertencem a esses gêneros, regulamentos e os textos de orientação, como as recomendações de trânsito. Nesse gênero, a linguagem deve ser clara e objetiva. Você tem que ser claro com relação à sua instrução, à orientação, para a pessoa não ficar com dúvida e realizar o procedimento da maneira correta. Além de apresentar todos os passos a serem percorridos, o nosso famoso passo a passo. Indicar quantidades ou informações e cuidados relevantes a serem tomados. Ou seja, nós temos um texto que nos fornece informação, vai incitar o leitor a realizar uma ação, guiando, ou seja, a conduta, os passos do leitor através de instruções. Nossas famosas características, vamos a elas. Instrui, informa o leitor sobre um procedimento específico. Exige que o leitor siga suas determinações, as suas instruções, o passo a passo, da maneira correta. Emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo. Pelo que vocês entenderam já da nossa aula de hoje, vocês conhecem muito bem os textos instrucionais. Eles estão presentes no nosso cotidiano. Por isso, vamos analisar agora as instruções para a realização da prova do nosso exemplo do livro. 1. Confira os campos número de ordem, número de inscrição e nome do candidato que constam na etiqueta fixada em sua carteira. Chegou para a realização da prova, cheque a sua etiqueta. Veja se as informações contidas ali estão corretas. 2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise imediatamente o fiscal. Vai conferir se as informações do gabarito estão de acordo com as informações da etiqueta fixada na sua carteira. Caso contrário, você vai informar ao fiscal de sala. 3. É proibido folhear o caderno de questões antes do sinal, às 14 horas. Você receberá o caderno, mas você não poderá abri-lo, checá-lo, somente após o toque do sinal, no horário determinado. 4. Após o sinal, confira se este caderno contém a prova de redação e 40 questões objetivas ou ainda, se há algum tipo de defeito de formatação e encadernação. Qualquer problema, avise imediatamente o fiscal. As folhas da versão definitiva da prova de redação estão em caderno separado com o nome de versão definitiva. Tocou o sinal, você vai checar o quê? A sua prova. Se tem algum defeito com relação a faltar alguma questão, alguma imagem que não possa ser visualizada da maneira correta, problemas gráficos, se está faltando alguma folha, faz toda a checagem da sua prova. 5. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária, somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. Ou seja, nada de ficar conversando com o candidato que está do seu lado, nem pedindo ou emprestando material. 6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas após o início da resolução da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala de provas depois das 17 horas. Tratando aí do tempo de permanência mínimo do aluno em sala. 7. No tempo destinado a esta prova, 5 horas, ou seja, você tem 5 horas para realizar a sua prova.
Está incluso de preenchimento da folha de respostas, o preenchimento do gabarito da maneira correta. Nós temos até uma figurinha aqui demonstrando como deve ser feito. A partir do procedimento 8, nós temos informações a respeito do preenchimento da folha de respostas. Eu acho que ficou bem claro como é o funcionamento dessa prova, através das suas instruções, assim como ocorre na prova de vocês. Prosseguindo, coloquei aqui um exemplo relacionado ao que nós estamos vivendo hoje em dia, o coronavírus, Covid-19. É um cartaz do Ministério da Saúde com informações a respeito da doença, o que você precisa saber e fazer. A parte que nos interessa está justamente aqui. Como posso me proteger? Vamos ver quais são as instruções? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou com o braço e não com as mãos, assim. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Na outra parte do cartaz, nós temos informações a respeito da transmissão do vírus e os principais sintomas, o que não nos interessa agora, apenas a parte da proteção. Temos mais um exemplo para encerrar a nossa aula de hoje. Como lavar as mãos? São informações do Hospital Sírio-Libanês. Nós temos aqui linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal porque nós temos um texto. Linguagem não verbal porque nós temos imagens associadas a esse texto para que as pessoas entendam corretamente os procedimentos a seguir na lavagem das mãos. 1. Abra a torneira e molhe as mãos. 2. Aplique sabonete na palma das mãos. Aqui vocês percebem que o sabonete é líquido. 3. Ensaboe ambas as palmas e esfregue-as. 4. Friccione o dorso das mãos e os espaços entre os dedos. Se a pessoa não souber o que é o dorso da mão, ela vai prestar atenção no desenho, no movimento. 5. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da outra, com movimentos de vai e vem. 6. Friccione os polegares com a ajuda da palma da mão. 7. Esfregue a ponta dos dedos e das unhas contra a palma da mão oposta. A mão assim em formato de conchinha. Você vai esfregar a sua mão. 8. Lave os punhos com movimentos circulares. 9. Enxague as mãos e evite contato direto com a torneira. No desenho, a pessoa fecha a torneira com o cotovelo. Ou você pode fechar também com o papel toalha, sem manter contato direto com a torneira. 10. Seque as mãos e os punhos com papel toalha. Bem interessante, não é? Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.